Oi pessoal, então vamos aqui voltar a falar. A gente está numa linha de raciocínio que perpassa os vídeos todos, que justifica os vídeos todos, que é como surge a ideia de que um homem ou um cidadão tem um inimigo ao lado dele, de modo que com ele, entre esses cidadãos, a guerra, né? A desconfiança. Um dos lados dessa guerra pode ser visto como um inimigo de todos os cidadãos, um inimigo comum de todos os cidadãos, né? Então é aquele que corre, aquele que vai ser atacado por todos, né? Como surge essa ideia, né? Os vídeos todos estão tentando responder isso gradativamente. Está tentando melhorar o nosso entendimento sobre a cidade, as relações dos cidadãos e a ideia do inimigo interno, né? Nesse canal aqui a gente começou conversando sobre o Rio de Janeiro, sobre como o morador de favela, esse tipo, né, morador de favela, jovem, negro, homem, é visto como o inimigo da cidade toda, né? E aquele que recebe uma ação violenta de uma polícia formada em modelos militares, que não a prepara para o trato com os cidadãos, né? O militarismo ele é baseado na ideia de que há um inimigo. Retomando aqui o Platão novamente, eu vou pegar uma parte da República em que ele fala só uma coisa. Eu estou seguindo a leitura da República toda, trazendo a cada momento a contribuição dela e também fazendo isso com o Leviatã, o livro Leviatã do Hobbes, né? Semana passada eu falei sobre o Leviatã, de como os indivíduos, como o homem, ele sendo um ser que faz as coisas pelo interesse próprio, usando a razão, e ele tem um direito natural a fazer tudo tudo que ele tem à mão para preservar a sua vida. Ele tem a obrigação de preservar a sua vida, né? Há um direito e uma lei natural. O homem, ele abre mão desse direito natural de preservar a sua vida, todos os homens fazem isso, num pacto em que um faz se os outros todos fizerem, passando o poder de se protegerem da cobiça do vizinho, né? Passando esse poder para um chamado homem civil, né? Que é o Leviatã. Então o governo ou o Estado, a força centralizada, ela existe por causa do medo. Porque o homem já entende o outro como aquele que vai querer tomar aquilo que é seu, aquilo que é dele. Pegando aqui pelo Platão, quero pegar uma ideia que é muito comentada, né, que existe na República, que é a ideia de que a cidade, o Platão está procurando a definição de justiça no homem, inicialmente no homem, né, na parte menor, e o Sócrates não está chegando numa definição de justiça. Eles têm discutido, os interlocutores dele defendem a ideia de que justiça é uma coisa que ninguém é justo por ser justo, ninguém vê vantagem em ser justo. A justiça, você só é justo
porque você está interessado num benefício. Geralmente o benefício é que recebe aquele que é justo. Uma boa imagem pública, né? Aí a pessoa vai querer ser justa por isso. Porque se não fosse isso, esse benefício secundário, benefício pela consequência do ser justo, né? Se não fosse isso, ninguém seria justo. Seria muito mais vantajoso ser injusto, né? Aí o Sócrates quer chegar numa definição de justiça, e aí ele encontra um interlocutor que também quer chegar nisso, que é a justiça que uma definição que diga por que a justiça vale a pena por ela mesma. Quer ela aparente ser justa e ganhe os benefícios disso, quer não. Independentemente da aparência daquele que é justo, se ele é visto como justo ou injusto, independentemente disso, como que o ser justo, ele é bom por ele mesmo, é vantajoso por ele mesmo, né? Então Sócrates está parado na definição da justiça, ele e Adimânto não estão encontrando uma definição. Então Sócrates vai olhar, olha, vamos pensar então na justiça num escopo maior, a justiça na cidade, né? Aí ele vai dizer que a cidade, aquela montagem da cidade que o Sócrates faz, né? Que é a cidade surge com a reunião de homens, cada um com uma função. Eles se reúnem para eles se completarem, cada um dá conta do que o outro precisa. E aí essa cidade acaba aumentando porque as necessidades humanas também aumentam, né? E o agrupamento de pessoas faz com que de repente se tenha que buscar riquezas, pilhar riquezas, né? A cidade vai fazer guerra com outras cidades. Então começa a ter que haver um corpo de soldados. E esses soldados eles têm que ser... Aí a preocupação vai ser com a formação desses soldados. Uma formação que inicialmente é musical. A música não como a gente entende hoje, mas a música como tem a parte instrumental, que tem que ser harmônica, não pode despertar fortes emoções, nem pode enfraquecer as emoções. E a música também tem uma parte que é o discurso, né? E esse discurso, aí vem a preocupação do Platão com Homero, com Hesíodo. O discurso não pode desonrar deuses, nem heróis. Não pode desonrar aqueles que vão ser os modelos da criança e do jovem em formação para vir a ser um dia o soldado ou o guardião da cidade. Os heróis e os deuses principalmente têm que ser modelos das virtudes, e não como estão no Homero, os deuses enganando uns aos outros, matando mortais, né? Matando mortais porque tem seus interesses pessoais contrariados. Então o soldado ele tem que ser muito bem formado para que ele tenha... e outro aspecto da formação dele é a ginástica. A ginástica tem que manter o corpo firme, né? Existe para manter o corpo firme, mas não um corpo rígido demais. Tem que ser na medida certa a ginástica, né? Então, com música e ginástica, tem a formação do soldado. Então, como é que o Platão está entendendo então a cidade? A cidade então tem suas classes. A cidade é dividida em classes. Tem os guardiães, que aí nisso vem os soldados.
Vem também aqueles que são os governantes da cidade, que são a parte menor da cidade. Os guardiães, os chefes da cidade, são a menor parte da cidade. E a eles corresponde um desenvolvimento de uma certa parte da alma, o intelecto. Trabalhando em parceria com ele, na cidade, tem os soldados, né? Eles têm uma parte, eles cumprem essa função de fazer a guarda da cidade, e eles têm desenvolvida mais pronunciadamente a ira. Desenvolvida não para que eles sejam irados o tempo todo, mas para que a ira ela seja acionada na hora certa, né? A ira, o impulso pela defesa, e ele trabalha em parceria com a razão. A ira é uma outra parte da alma, além da razão. E a ira mais pronunciada é a característica natural, é a característica que empurra os homens que as têm naturalmente para a função de soldados. É uma parte que também é restrita em números, mas não tanto quanto a dos chefes. Mas a cidade não tem tantos soldados assim, né? Ou não é para ter. E a parte mais numerosa da cidade é composta dos artesãos, dos lavradores, todos aqueles que exercem funções voltadas para os apetites, para aquilo que dá prazer ao homem, para aquilo que vai fazer a manutenção do corpo, né, dos homens. E aí são várias profissões aí, são várias ciências aí. O agricultor tem a sua ciência, o artesão tem a sua ciência, cada um tem sua função, e eles ocupam essa função porque eles têm uma parte da alma deles mais desenvolvida, os apetites, né? Então, a cidade é dividida em classes, cada classe tem sua função, e cada função corresponde a uma parte da alma, porque a alma também é dividida em 3 partes: intelecto, a parte irascível e a parte apetitiva. É assim como Platão está vendo a cidade. Mas o foco dele, a preocupação dele, é nos guardiães da cidade. Por quê? Os guardiães, eles são... Os guardiães, que incluem soldado e chefe, eles têm uma ciência que é diferente da ciência do lavrador. Eles têm uma ciência que é a ciência política. Não a ciência política como a gente entende hoje, como uma ciência moderna, mas a ciência como uma sabedoria. Um outro sentido de ciência. Ciência política é uma ciência voltada para o todo da cidade. Porque o Platão, ele não vai pensar em uma classe, nos benefícios que aquela classe precisa, naquilo que deve regrar o funcionamento de uma classe. Ele vai pensar na classe do guardião, porque ela é que vai manter a unidade da cidade. Ela que vai manter a cidade, né, como um todo. Vai pensar a cidade como um todo, não como dividido. O guardião,
ele... e aí o Platão também tem uma outra ideia, que é a cidade, assim como os indivíduos, eles têm 4 virtudes, né? A sabedoria, a coragem, a temperança ou harmonia, né? E a justiça. A sabedoria é isso que eu falei, a ciência, sendo que a sabedoria essencial para a cidade é aquela que pensa sobre o todo, é aquela que é a deliberação que concerne a vida de todos. E a sabedoria que mais impacta a vida da cidade, a mais importante da vida da cidade, é a do guardião. Por quê? Se a sabedoria de um lavrador, se um lavrador for um mau lavrador, se um sapateiro não souber fazer o trabalho dele, isso atrapalha a vida dele, atrapalha a vida dos clientes dele, atrapalha. Mas imagina um soldado, um chefe que não saiba fazer o trabalho dele. Isso atrapalha muito mais a nossa vida, né? Entendo Platão como dando conselhos pra gente. Ele está falando numa época totalmente diferente, está propondo uma situação racional ou ideal, mas por isso mesmo, né? É um conselho pra gente que vai... É um conselho que é o mais necessário pra gente escutar, justamente porque é o mais difícil da gente fazer. A sabedoria do guardião é a mais importante da cidade. Uma outra virtude, que é da cidade e também do indivíduo, é a coragem. A coragem, o Platão define como a capacidade de você manter a sua opinião sobre aquilo que deve ser temido e aquilo que não deve ser temido, mesmo em qualquer situação. Aconteça o que acontecer, você pode estar se sentindo ameaçado fisicamente, portanto está sentindo medo, né? Você pode estar sendo movido por forte emoção. Nada disso, isso não vai tirar não vai mudar a sua opinião sobre o que deve ser temido e o que não deve ser temido. Essa é a coragem. Eu posso, como sapateiro que sou, achar que as pessoas andando na rua, na frente da minha oficina, elas estão contra mim, elas não gostam do meu trabalho e vão armar uma invasão aqui na minha oficina, ou à noite vão invadir minha casa. Eu posso ter medo delas, né? Isso pode acontecer. É um medo... Outra pessoa vai dizer, mas esse medo não é razoável, porque as pessoas não vão se unir para bater em você, porque você é um sapateiro, né? Entendeu? Não é razoável. Não, mas elas vão me pegar, eu tenho certeza. Esse temor sem razão, né? Ele pode acontecer no sapateiro, mas ele não pode acontecer no guardião. O guardião, ele tem que ter a mesma opinião sempre do que deve ser temido e do que não deve ser temido. E todos os guardiães têm que ter essa mesma opinião. Então,
no funcionamento da cidade, o concidadão nunca é inimigo. Ele não é inimigo, ele não passa a ser inimigo quando não era, né? O concidadão nunca é inimigo, essa opinião não muda para o guardião. O guardião nunca vai se voltar contra o concidadão. Isso é coragem. É a firmeza, né? Uma espécie de ser inabalável diante das de medo, não, na verdade, não deixar o medo dominar você, não deixar o medo toldar, interferir nas suas opiniões, não deixa também a sua avidez por riqueza toldar suas opiniões, né? A outra virtude da cidade e também do indivíduo é a temperança. E a temperança para o guardião ela é muito importante, porque o guardião, como Platão coloca, ele é aquele que não vai ter propriedade, né? Não vai ter riqueza. As pessoas vão alimentá-lo, as pessoas vão dar comida para ele. Ele mesmo não vai ter riqueza. Aí vem o Adimandro e pergunta, mas Sócrates, ele não vai ser infeliz assim, sem poder comprar nada, sem poder ter uma boa casa? Isso vai deixar ele infeliz, isso não vai dar certo. Sócrates falou, vai dar certo. E ele vai ser feliz. Eu não vou pensar na felicidade dele. Eu não vou fazer uma coisa para um plano para a cidade para agradar o guardião. Eu vou fazer um plano para deixar a cidade inteira feliz, o todo da cidade feliz, e assim o guardião dessa cidade também vai ser feliz. O guardião, ele lembra, né? Ele foi formado desde criança para ser temperante, para não deixar a parte apetitiva da alma dele tomar conta dele. Porque assim, o guardião, né, tem a parte racional, a parte da ira, que é auxiliar da razão, assim como o soldado é auxiliar do chefe no comando do todo. E tem a parte apetitiva. A parte apetitiva, se ela for alimentada, ela vai crescer e ela vai dominar a ira e a razão. Ela vai dominar a ira de modo que a pessoa vai se irar para querer ter mais riqueza, para querer sustentar o seu prazer. E a pessoa vai começar a usar a razão para conseguir sustentar o seu prazer, para obter o prazer seguinte. Ela não vai conseguir mais usar a razão, porque a razão dela é refém do apetite. É como o Platão coloca, aquela coisa, é uma coisa comum que a gente fala, né? Mas sobre a qual muitas vezes a gente não pensa, que é o seja senhor de você mesmo. Mas isso fica estranho porque se você, olha, seja senhor de você mesmo, seja senhor de você mesmo, eu digo para você. Aí você pode me dizer assim, mas se eu for senhor de mim mesmo, eu sou escravo de mim mesmo. Não quero ser escravo de mim mesmo. Não acho interessante ser escravo de mim mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. Tem na nossa alma uma parte que é mais nobre e outra parte que é mais baixa. Tem uma parte que é melhor e tem uma parte que é pior. Talvez a parte melhor, ou nesse sentido aqui a parte melhor que a gente está falando, é a parte da razão e da ira no comando da razão. E a parte mais baixa da nossa alma, que é a parte maior da nossa alma, aquela que tem o potencial para dominar o todo, se ela não for dominada, ela é a parte apetitiva e também que tenta puxar a ira para ela, né? Ser senhor de si mesmo
é quando a parte melhor, que é a menor, governa, é senhora da parte maior. Aí sim, eu sou senhor de mim mesmo, no sentido de que a melhor parte de mim comanda a minha parte pior. Eu não vou me deixar levar pelos meus desejos, pela minha busca de prazer. Isso não vai me dominar, porque eu sou senhor de mim mesmo. Eu consigo raciocinar sobre o que eu estou querendo, sobre o que eu estou sentindo, se é medo, se é alegria. Eu consigo raciocinar, um modo de dizer, eu consigo fazer com que isso não me controle. Eu consigo fazer com que eu não seja escravo de mim mesmo, ou seja, a parte pior da minha alma vai dominar a minha parte melhor. Isso é ser escravo de si mesmo, né? Imagina um viciado, uma pessoa viciada em droga, viciada em jogo. Ela é dominada pelo apetite, pela avidez de acumular riqueza ou de ter prazer. E essa é dominada por quê? Por que ela é escravizada por isso? Porque isso domina o restante, todo da alma dela. A pessoa tem na alma um lugar que deve dominar o todo, assim como a cidade tem uma classe que deve dominar o todo, que é a parte racional que deve dominar o todo, na alma e na cidade. Aí a parte que... Aí o Platão chega finalmente na justiça, né? O que é a justiça? O que é a justiça? Tem a ver com tudo isso que a gente já falou, né? A justiça é cada homem ocupar a função que é natural para ele, sem ocupar outra função. Se eu sou um sapateiro, eu não vou fazer pão. Se eu sou padeiro, eu não vou fazer sapato. Isso causa uma perturbação na cidade. Mas a perturbação maior vem quando um sapateiro quer ser soldado. Ele quer trabalhar por meio da ira, sem saber, porque ele não foi formado para isso. Ele começa a querer fazer a guarda da rua dele. Ele não foi formado para isso a vida inteira. Ou então, imagina, um soldado, que é aquele que é o temperante, aquele que temperou a sua ira, ele é auxiliar da razão, ele querer ser o chefe da cidade, ele querer ser aquele que comanda a cidade toda. Ele também não tem capacidade para isso. A gente vai ver mais para frente por que não. Como é que se forma o chefe da cidade? Então cada homem tem que ocupar a função para a qual ele tem inclinação natural, e sendo que o maior desajuste na cidade ocorre quando alguém que não é soldado quer ser soldado, e um soldado que não é chefe querer ser chefe. A justiça é quando cada um ocupa a sua função e aí as pessoas elas conseguem ter um acordo entre si, né? Porque uma pessoa não ultrapassou a função da outra. As pessoas conseguem entrar em acordo, né? E aí a cidade ela se mantém se mantendo, com cada indivíduo sendo encaixado um no outro, sendo a cidade justa, né? Porque a justiça é uma coisa que existe entre uma pessoa e outra, uma não atropelando a outra, e também principalmente entre o governado e o governante, um não se sobrepondo ao outro, um não fazendo a função do outro. O governante mandando, o governado obedecendo,
e eles todos felizes. Isso é a justiça, o que há entre os dois. Assim como a justiça também ocorre na alma, entre as partes da alma, ou os elementos da alma, em que um não vai se sobrepor ao outro, como tomar lugar do outro. Uma coisa é você tomar lugar do outro, outra coisa é você comandar o outro. A razão não vai tomar o lugar do apetite, da ira. É importante que exista a ira, é importante que existam os apetites, mas é importante que eles sejam comandados pela razão. O Platão ele vai entender a cidade e o papel do soldado nela. Como eu falei, o soldado não tem riquezas, não tem propriedade, porque ele tem que ser formado como não interessado nisso, não é distante disso, do interesse por riqueza, pelo prazer. Ele tem que ser formado para ser senhor da sua irascibilidade. Agora, imagina se ele fosse ele tem que ser uma pessoa especial. O soldado tem que ser uma pessoa especial. Ele não pode ser uma pessoa que vai ter o apetite desenvolvido. Não é uma pessoa que queira acumular riqueza, que se interesse por riqueza. Não pode ser. Ele não é uma pessoa que pode... Isso eu já tinha falado em outro vídeo, né? Além de não mediar os outros cidadãos, ele vai causar a disputa por interesse próprio. Ele não pode fazer isso. Então ele não pode ser como os outros cidadãos, que possam ter um interesse próprio, possam correr o risco de quererem se deixarem levar pelo prazer ou pela avidez de riqueza, se deixam levar por isso, mas aí são contidos pelo guardião. O soldado não pode se deixar levar pela avidez de riqueza, porque ele tem arma, né? Ele tem um poder físico e ele vai dominar os outros para tomar para ele. Se ele for como os outros, aquele que pode se deixar dominar pelos apetites, a cidade não pode ter... Platão fala, né? O guardião não pode deixar a riqueza nem a pobreza entrar na cidade. Não pode ter desigualdade de riqueza na cidade. Uma classe que tem mais, outra classe que tem menos. As classes aqui na República não são vistas como classes no sentido econômico, não. Classes no sentido de função. Não pode ter riqueza e pobreza, porque se um trabalhador for rico ou for pobre, isso vai atrapalhar o trabalho dele, né? E se ele for pobre e existir o rico, a cidade já vai ser partida. A cidade não vai ser una. O Platão quer a cidade una, que é a cidade em que as classes estejam sob justiça, ou seja, cada um ocupando sua função, de modo que ela seja una. O Platão confia tanto nisso que ele diz que vai deixar os regulamentos da cidade, vão existir as leis fundamentais, mas os regulamentos que regulam o dia a dia das transações, né, vão ser criadas
pelos próprios homens. Pelos próprios homens. Existem as leis fundamentais, detidas pelos chefes. Mas aqueles regulamentos menores, os homens vão criar. É óbvio que os homens têm que ser bem informados, não podem deixar os apetites deles os dominarem, para que eles sejam levados a sempre terem que mudar os seus regulamentos. As pessoas vão ter que ter a razão, o intelecto desenvolvido também, para que eles consigam chegar em acordos, para que eles consigam não deixar a ira e os apetites os dominarem, principalmente os apetites, na hora de fazer os regulamentos. E eu fico pensando então novamente no soldado. Como esse soldado aqui do Platão é diferente dos nossos soldados? Como ele é diferente da nossa polícia? A nossa polícia que é uma pessoa que muitas vezes vem do meio popular, que é o meio de pobreza, o meio de falta, o meio de um potencial de revolta, por isso, um meio também em que surgem, em que existem existem ações moralizadoras querendo castrar, né, o comportamento do próprio pobre. Você vê que é assim que surge no comecinho a milícia proibindo o uso de drogas. E aí esse é o comecinho da milícia, os policiais que moram nas comunidades querendo ser policiais de si mesmos para resolver problemas que atingiam a sua família. O medo determinou a ira dele, mudando a ideia do que ele deve temer ou não, acabando com a coragem dele, né? Isso, e aí a ira dele começou o apetite, a ira dele começou a dirigi-lo, né? Tem que punir o cara que usa droga na minha rua. A ira o dominou a razão dele. E o apetite também, a avidez, eu quero lucrar em cima da exploração de negócios locais. Se a pessoa se torna policial, não sem um trabalho sobre a sua ira, sem controlar suas emoções guerreiras, mas a pessoa vira policial como aquela que vai ter poder para dar vazão às emoções dele, vai poder atacar tudo aquilo que ele tem medo, vai poder tomar tudo aquilo que ele quer dos outros, aquele que vai poder se deixar dominar pela própria ira e pelos apetites, né? Esse é o nosso policial. Ele não é nada de especial. Por que ele é temido? Todos temem o policial. Porque ele é uma pessoa que é dominada pela ira. E por que ele é dominado pela ira? A ira, ela não domina. Só se você for um Aquiles, né? Está numa situação especial. Mas se você entender a situação como persistente, o policial não é dominado pela ira, ele é dominado pelos apetites. Ele é alguém que tem um interesse por riqueza, um interesse, preciso sair dessa pobreza, e tudo depende do meu movimento individual, e se eu tiver uma arma e eu vou participar desse esquema aqui de milícia para sair dessa situação, e eu vou atacar os pobres dizendo, olha, não sou vocês. A nossa polícia não é dominada pela ira, mas é dominada pelos apetites, pelo interesse por riqueza, pelo interesse no que dá prazer a ela. Por isso que ela perpetua, por isso que ela mantém a ideia de que o inimigo está ao lado. Porque ela mesma veio do meio
em que ela era aquele inimigo. Ela era o lixo social, aquilo que ninguém gosta. Na sociedade não tem aquele grupo que é visto como o incômodo, o inimigo. Os policiais muitas vezes vêm dali. Aquele que vai se deixar dominar pelo temor e pela vontade de ter riquezas, ele veio de uma situação de desvalorização perante o todo. Então ele está muito distante de uma razão que comande o todo, pelo bem de todos, pela felicidade de todos. Ele está próximo da razão sobrevivencialista daquele que vive no grupo rejeitado.